Olá, eu sou o Lucas Portela, na disciplina de Probabilidade e Estatística, com a professora Diana. E a nossa equipe é composta pelo Felipe Freire, Anderson Mesquita, Lucas Portela, que sou eu, e Marcela Bezerra. Nós ficamos com um tema de distribuição hipergeométrica e de Pascal. E eu fiquei responsável pela apresentação teórica da distribuição hipergeométrica. Primeiramente, nós temos que entender o que é a distribuição hipergeométrica. A distribuição hipergeométrica é uma distribuição de probabilidade discreta que descreve a probabilidade de sucesso em retiradas, sem reposição, de uma população de tamanho que contém exatamente sucessos, sendo cada retirada um sucesso ou um fracasso. Um exemplo por exemplo, eu tenho um total de 4 bolinhas, 3 vermelhas e uma azul. Aí eu quero saber qual é a probabilidade de eu retirar a bolinha azul dentro dessas 4 bolinhas. E com isso, as 3 bolinhas vermelhas, que são, vamos dizer assim, o fracasso, e a bolinha azul, que era só uma, que é o sucesso de eu retirar essa bolinha. Aí, em qual contexto que devemos usar a distribuição hipergeométrica? É quando temos uma população finita. É onde, quando, por exemplo, um grupo vai ser retirado os elementos e tem um tamanho limitado. Por exemplo, um jogo de cartas, de baralho, que tem 52 cartas. Tem uma quantidade limitada de 52 cartas. Ou temos também quando o experimento envolve 2 categorias, o sucesso ou o fracasso. O exemplo das bolinhas que tinha usado anteriormente, das 4 bolinhas, 3 vermelhas e um azul, qual é a probabilidade de eu tirar a bolinha azul, que seria o sucesso? Eu vou retirar a bolinha azul e a vermelha, 3 bolinhas vermelhas, seria o fracasso. Ou quando a seleção é feita sem reposição. Com isso, por exemplo, exemplo da bolinha novamente, que é mais fácil de ser entendido. Por exemplo, eu tiro as 3 bolinhas vermelhas ou uma azul sem repor elas novamente. Com isso, cada jogada é uma probabilidade diferente. Aí aqui nós temos a fórmula da distribuição hipergeométrica, que é calculado. Aí também o que significa cada uma dessas letras. Por exemplo, as iniciais aqui de x é igual a k. É a probabilidade de obter exatamente o k sucesso na amostra. Que aqui é onde nós vamos saber qual a probabilidade de obter o sucesso total da amostra. E o n? O n é o tamanho total da população, o número total de itens disponível. Por exemplo, no exemplo da bolinha novamente, são as 4 bolinhas do total todinho do grupo de amostra. E o R é o número de elementos de interesse, que seria o sucesso da retirada. O R, aí temos o N também, o N minúsculo, é o tamanho da amostra retirada da população. É a quantidade de elementos selecionados no total. E o K é o número de sucessos desejado na amostra. Aí aqui temos o R, que é calculado primeiro, que se calcular a amostra sem reposição, e nesse nós calculamos a probabilidade de sair sucesso, e nesse a probabilidade de ser fracasso. Aí eu trouxe um exemplo bem prático aqui para fazer uma demonstração. Por exemplo, uma urna com 10 bolas, sendo 4 vermelhas e 6 azuis. Pegamos 3 bolas sem reposição. Qual a probabilidade de sair 2 vermelhas? Com isso, o total de bolas da amostra N maiúsculo são 10. O R seria as bolas vermelhas, o sucesso da população, e o N igual a 3 é o tamanho da amostra total. E o K igual a 2 é o número de bolas vermelhas desejadas na amostra. Aí nós temos a fórmula
eu já tinha apresentado anteriormente. Com isso, nós fazemos as substituições dos valores, que por exemplo, Px é igual a 2, que era o K, que é o número de bolas vermelhas que é desejado na amostra. Com isso, é igual a 4 sobre 2, que é onde desejamos saber se é sucesso, que é 4 igual a 2, e vezes a probabilidade de fracasso acontecer. E a probabilidade de sair sem a reposição. Com isso, fazemos a multiplicação, aqui na parte de cima, fica 4 sobre 2, vezes 6 sobre 1, fazendo a soma. Com isso, nós fazemos calculando as combinações. No 4 sobre 2 fica... com isso, calculamos o fatorial de 4 e 2... o total de número de bolas que se deseja na amostra, que é o 2, e 4 menos 2. Com isso, calculamos o fatorial, e que é igual a 6, fazendo tudo. E no total de ocorrer o fracasso, é igual a 6, e no total de acontecer a amostra sem reposição, que é igual a 120. Com isso, fazendo a substituição, ficou 6 vezes 6 dividido por 120. Com isso, ficou P de x igual a 2, 36 sobre 120. Com isso, é igual a 0,3. Com isso, a probabilidade é 0,3 ou de 30% no total. E quais são as principais áreas que é usado essa aplicação de distribuição IP geométrica? Nós temos no controle de qualidade, que é quando selecionamos, por exemplo, alguma peça de carro em um lote para saber se estão com defeito ou não. Por exemplo, sem devolução, sem estar com devolução, sem devolver para o lote novamente. E também temos nos jogos de carta. Por exemplo, no jogo de baralho, nós temos um total de 52 cartas. E qual é a chance de eu tirar a carta de reis sem repor novamente ou outras cartas? Além disso, nós temos também no esportes e competições, onde é tirado um grupo de competidor, por exemplo, eu quero fazer a seleção dos grupos de jogadores, quem vai competir contra quem. Por exemplo, toda vez quando vai ter jogo do competição do jogo, por exemplo, toda vez que vai acontecer Copa do Mundo, é feito um sorteio de quais times vão competir entre si. E sem, por exemplo, sem acontecer reposição do time novamente, sem o time voltar para ser retirado novamente. E com isso, a distribuição IP geométrica ela é a probabilidade de algo acontecer de sucesso ou fracasso sem reposição. Olá, meu nome é o Anderson e eu vou falar a respeito de distribuição Pascal, ou também como ela pode ser chamada de binominal negativo. O que ela é? Ela é uma distribuição onde ela é discreta que mede quantas tentativas são necessárias até alcançarmos um número fixo de sucesso. Ela se baseia em experimentos de Bernoulli, onde ela pode estar em situações em que cada tentativa ela pode dar apenas 2 resultados, ou sucesso ou fracasso. Um exemplo simples seria quantos lançamentos de um dado precisaríamos até sair 3 vezes no número 6. Comparação. Aqui vemos a diferença para a distribuição binominal. Da binominal, eu fixo o número de tentativas e conto quantos sucessos acontecem. Já na Pascal, eu fixo o número de sucessos e quero saber quantas tentativas são necessárias. Ou seja, na binominal,
o N é fixado e na Pascal o R é fixado, a vice-versa. Parâmetros. Na distribuição Pascal, a gente tem 3 elementos importantes, como o R, que ele é o número de sucesso desejado, o P, que é a probabilidade de sucesso, e o Q igual a 1 menos P, que é a probabilidade de fracasso. Aqui a gente tem uma fórmula de distribuição de Pascal, onde é essa. Aqui o x ele representa o número de tentativas até conseguir R sucessos, e o valor de x sempre deve ser maior ou igual a R. Percebemos que usamos uma combinação, já que existem diferentes ordens possíveis para que os sucessos ocorram. Já na parte da característica, a média ou o valor esperado nos mostra quantas tentativas em média são necessárias para alcançar os R resultados, e é dada por R dividido por P. Já a variância ela mede a dispersão e é R vezes que é dividido por P ao quadrado. Essa distribuição é muito útil quando repetimos experimentos até atingir um objetivo. Aqui a gente tem um exemplo prático, onde a gente vai ver que em um jogo a chance de acertar uma pergunta é de 40%. Qual que é a probabilidade de que um jogador precise de 5 tentativas para acertar 3 vezes? De acordo com os nossos dados do problema, onde P é igual a 0,4, onde é a probabilidade de sucesso, Q igual a 1 menos P, que dá igual a 0,6, que é a probabilidade de fracasso, onde R é 3, que é o número de sucesso desejado, e X é igual a 5, que é o número total de tentativas até atingir 5 sucessos. A gente usou a fórmula que foi abordada anteriormente. Depois a gente vai substituir os valores logo após, calculando as combinações, tendo o resultado 6. Logo após isso, a gente está calculando a probabilidade, tendo a probabilidade que é igual a 0,1382, ou 13,82%. Aqui a gente tem algumas aplicações onde ela é bastante observada, como modelar números de clientes até fechar um certo número de vendas, modelar número de transmissões até receber pacotes corretos em redes de computadores, e jogos de azar, quantas partidas até ganhar N vezes. Com isso, a gente mostra a parte teórica e um exemplo prático da distribuição de Pascal. Ela é muito importante porque ajuda a lidar com situações que envolvem repetições até atingir uma certa meta. Professora, continuando aqui nossa apresentação, agora nós vamos de fato para a parte prática do nosso trabalho, a implementação dos 2 algoritmos. Só para título mesmo de informação, nós resolvemos fazer os 2 juntos, como se fosse uma página web, mas esse é um aplicativo de fato, ele foi desenvolvido em Python, não é com linguagem mesmo de desenvolvimento web, mas ele funciona como se fosse uma aplicação web. A gente buscou trazer esse visual um pouco mais interativo e um pouco mais fácil, porque visando que fosse algo que realmente devesse ser utilizado na faculdade, em escolas, enfim, nós queríamos que fosse algo mais, que fosse um pouco mais intuitivo e mais fácil das pessoas entenderem. Mesmo quem não tem mesmo contato direto com cálculos matemáticos mais complexos, enfim. Como eu já citei, nós escolhemos o Python, porque, como eu já tinha citado para a senhora, é uma linguagem que eu já tenho muito contato e os meninos também já tinham tido, então era um comum acordo entre a gente. Utilizamos também essa biblioteca que eu já tinha citado para a senhora naquele outro trabalho, eu continuo estudando ela, e a gente achou melhor implementar com ela para facilitar mesmo a questão mesmo de aparência mais, de como ia ficar o nosso site. Site não, nossa aplicação. Começamos aqui com essas importações mesmo, elas são mais a título de funcionamento, de como ele vai rodar de fato. Aqui, basicamente, é um cabeçalho do nosso site, é o que aparece lá em cima. E como na atividade a senhora pedia que fosse algo aplicado, dentro do nosso campus ou dentro da faculdade, que fosse algo que tivesse de fato uma aplicação válida, a gente resolveu colocar esses 2 exemplos
E aqui no código mais lá para frente eu vou lhe mostrar, mas a gente já coloca os valores sugeridos dentro desse, que são os valores desses dois exemplos. Mas vale ressaltar que a calculadora, como o Felipe mais na frente vai mostrar, ela funciona com qualquer tipo de cálculo e outros números, né? Qualquer tipo dentro dessas fórmulas, no caso. Agora aqui a gente vai de fato para a implementação, né, das funções, tanto da hipergeométrica quanto do Pascal. A hipergeométrica, a gente começa recebendo as variáveis, e as variáveis são dos valores do que nós precisamos de fato para realizar o cálculo, né? Todas essas variáveis vão ser recebidas pelo usuário. Vamos ter um tipo de validação, caso os valores inseridos não sejam válidos, né? Só mais a título mesmo de verificação, a combinação e o cálculo em si com a fórmula. Depois, isso daqui é mais sobre uma geração de um gráfico, que a gente também resolveu colocar para ficar mais dinâmico também. E o retorno de como vai ser a probabilidade, enfim. Esse daqui é de Pascal, que também recebe, né, as variáveis dos usuários. E ele também tem os valores sugeridos, mas os sugeridos é mais só a título daquele exemplo. Também tem a fórmula. E ele também gera um gráfico de apresentação para ficar mais exemplificado, para ter um entendimento melhor. A interface, que é bem simples, eu vou mostrar, mas o Felipe também vai dar os exemplos e vai ficar melhor de entender. A interface com os títulos, enfim, geração de gráficos. E é isso, foi uma aplicação bem simples. Nós resolvemos criar em 2 páginas, que eu vou lhe mostrar agora. Tá aqui. Foi dessa forma que ficou. Aí eles não ficam na mesma aba, eles ficam em abas separadas para deixar mais organizado, né? E aqui, se fosse, poderíamos gerar, vamos supor, a calculadora da disciplina de probabilidade e estatística, e aqui poderíamos botar no menu todos os conteúdos que tivessem alguma fórmula para ser aplicada, e ficaria até bem interessante, né? Para ajudar no dia a dia da turma, para a senhora também mostrar como exemplo, enfim. Aí eu vou aqui gerar mesmo só esses exemplos, só para mostrar como ficou, mas mais para frente na nossa apresentação vai ser mostrado de fato. Bom, eu sou o Felipe e eu vou mostrar os exemplos práticos relacionados ao IF. Começando pela distribuição hipergeométrica. E o enunciado é o seguinte: em uma turma com 50 alunos, sendo 20 aprovados, será sorteada uma amostra de 10 alunos para participar de um evento acadêmico. Qual a probabilidade de exatamente 4 deles serem aprovados? Aí no caso aqui vai ter os termos da fórmula da hipergeométrica, da distribuição, e o N maior vai ser o total de alunos da turma, que é 50, o K maior vai ser os aprovados da turma, no caso 20, o N menor que vai ser o tamanho da amostra, no caso são 10 alunos, que serão sorteados, e os aprovados da amostra são os 4. Aí a gente aperta o botão laranja aqui para poder rodar o coisa, e aí aqui mostra a probabilidade disso acontecer, que no caso é 28%, de exatamente 4 deles serem os aprovados, dos 10. Aí aqui está o gráfico da distribuição, e agora eu vou passar agora para a distribuição de Pascal, novamente com o exemplo prático do IF, que é a probabilidade, e o que é enunciado é a probabilidade de um aluno ser aprovado da disciplina de 70%. Qual a probabilidade de ocorrer 3 aprovações antes de alcançar 2 aprovações? Aí no caso o R menor vai ser o número de aprovações desejadas, que no caso são 2 aprovações, e a probabilidade, que é a aprovação entre 0 e 1, que é 0,7, que no caso é 70%, e o X será o número de reprovação antes da última aprovação, o número de reprovações antes da última aprovação, que no caso 3. A gente aperta o botão e a probabilidade é de apenas 5%, como mostra aqui. Aqui está o gráfico da distribuição de Pascal, e vou dar outro exemplo aqui, nesse caso
A probabilidade disso, o aluno ser aprovado da disciplina for, no caso, 80%, eu vou colocar 0,8 e eu apertar aqui o botão e a probabilidade novamente diminui, que fica 2%. Bom, é basicamente isso.